Muitas pessoas alegam receber mensagens de Deus e ter a capacidade de conhecer o futuro. Desde os fundadores de religiões até videntes que encontramos na rua, todos mostram o interesse humano em ter contato direto com o divino. Em meio a tudo isso, como podemos saber se um profeta foi comissionado por Deus ou se não passa de um impostor? Antes de descobrir como podemos reconhecer um profeta verdadeiro, precisamos entender o que é um profeta. De acordo com a Bíblia, Deus concede ao seu povo vários dons que têm o duplo objetivo de fortalecer os cristãos e proclamar sua mensagem ao mundo. Cada dom visa a um fim proveitoso. Portanto, esses dons não servem para glorificar a própria pessoa, mas honrar a Deus. Quando subiu ao céu, Jesus concedeu dons aos seus seguidores. Esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo a cada um conforme ele quer. Entre eles estão a palavra de sabedoria, a fé, operações de milagres e o dom de profecia. Esse dom de profecia consiste em receber uma mensagem diretamente de Deus e levá-la às pessoas. Essa mensagem pode consistir em orientações, advertências e estímulos. Também pode ser dada a grupos formados por muitas pessoas ou também a um indivíduo apenas. Tanto em hebraico, nabi, como em grego, profetes, profeta é alguém que se torna porta-voz de Deus, não necessariamente alguém que consegue ver o futuro. Como ocorre com outros ensinos bíblicos, existem várias ideias erradas sobre o dom de profecia. Ao contrário do que é dito por algumas pessoas, não devemos confundir esse dom com dons de ensinar, pregar e aconselhar. Também não podemos aceitar a ideia popular de que cada cristão é um profeta. Porém, não devemos imaginar que um profeta é superior aos demais cristãos pelo fato de que ele tem esse dom. Em realidade, todos os dons são fundamentais. Outro equívoco, um grande erro, é imaginar que os dons do Espírito Santo, inclusive profecia, terminaram com a morte dos apóstolos. A Bíblia, no entanto, ensina que os dons existiriam até a volta de Cristo, quando não mais serão necessários. Depois de analisar rapidamente a função de um profeta, podemos descobrir como identificar um verdadeiro profeta. De acordo com a Bíblia, o profeta precisa passar por vários testes. Primeiro, falar de acordo com a Bíblia. Ao falar sobre falsos profetas que tentavam enganar o povo de Deus, Isaías escreveu o seguinte: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. A lei de Moisés, o Pentateuco, e o testemunho dos profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento, corresponde à palavra de Deus, que já havia sido escrita no tempo do profeta. Hoje devemos examinar à luz de toda a Bíblia os ensinos de um profeta, ou um suposto profeta. Um profeta precisa estar em plena harmonia com os ensinos da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, que fala através dos profetas, jamais se contradiz. Segundo ponto, o profeta deve reconhecer todo o ensino bíblico a respeito de Cristo. É interessante notar que praticamente todos os falsos profetas, ao longo da história, falaram de maneira equivocada sobre Jesus. Para alguns, ele era um dos espíritos que emanam de Deus, e não um ser humano real. Para outros, Jesus foi um grande mestre, mas não verdadeiramente Deus. O apóstolo João, no entanto, declara que o profeta deve ensinar a verdade a respeito de Cristo. Um profeta precisa reconhecer que Cristo é tanto Deus como homem. Terceiro ponto, o profeta deve ter suas predições cumpridas. A função principal de um profeta é transmitir a mensagem de Deus e não fazer predições, mas, quando ele as faz, elas devem ter cumprimento exato. Moisés esclarece essa questão com as seguintes palavras: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Quarto ponto, o profeta deve produzir bons frutos. Embora os ensinos de um profeta sejam importantes, os resultados práticos de sua mensagem devem ser analisados. Ele deve ter uma vida coerente com a sua mensagem, porque toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mais importante do que realizar ações miraculosas é fazer a vontade de Deus. O verdadeiro profeta deve viver segundo a vontade de Deus e levar outros a fazer a mesma coisa. A escritora norte-americana e uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, recebeu de Deus o dom de profecia. Na metade do século XIX, não seria nada fácil alguém ser reconhecido como profeta na comunidade religiosa que Ellen White frequentava. Em meio à avalanche de falsos profetas que havia na época, os adventistas decidiram rejeitar todo o suposto porta-voz de Deus, a menos que houvesse provas muito claras e convincentes. Porém, os testes que analisamos há pouco foram rigorosamente aplicados a Ellen White, e ela foi reconhecida como uma profetisa de Deus. O primeiro teste que eu mencionei afirma que os ensinos do profeta devem estar em total harmonia com a Bíblia.
Desde o início de sua história, a Igreja Adventista tem estado solidamente fundamentada na Palavra de Deus. Estudos acadêmicos baseados em fontes históricas mostram que os fundadores da Igreja Adventista chegaram a conclusões teológicas por meio de profundo estudo da Bíblia, e não a partir das visões de Ellen White. Portanto, eles estavam em excelentes condições de analisar de maneira imparcial os ensinos de Ellen White. Em lugar de ocupar o lugar da Bíblia, os escritos dela exaltam a Palavra de Deus. De fato, o principal objetivo deles é atrair atenção para Cristo e para a Bíblia. É por meio das Escrituras que todos os profetas devem ser julgados, devem ser testados. A própria Ellen White reconheceu isso quando escreveu o seguinte: em sua palavra, Deus concedeu aos seres humanos o conhecimento necessário à salvação. As Escrituras sagradas devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são o padrão do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque na experiência religiosa. Os adventistas do sétimo dia aceitam os escritos de Ellen White porque estão em harmonia com a Bíblia e não a contradizem. A melhor maneira de entender o papel de Ellen White é compará-la com os diversos profetas mencionados nas Escrituras e que não escreveram nenhuma parte da Bíblia. Entre eles, podemos citar, por exemplo, Natã, Gade, Aías, Ido, Semaías, Jeú e Osai, entre tantos outros. Esses eram profetas verdadeiros, mas não compuseram nenhuma parte do cânon bíblico. Por isso, são chamados de profetas não canônicos. Da mesma forma, Ellen White foi uma profetisa não canônica. Ellen White foi aprovada nos outros testes também. Todos os escritos dela estão centralizados em Jesus Cristo, reconhecendo-o como plenamente Deus e plenamente homem, embora sem pecado. A obra-prima dela, O Desejado das Nações, fala de maneira espiritual e prática sobre a vida e os ensinos de Jesus. Para Ellen White, assim como para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo e ele crucificado é o grande interesse central e a cruz do Calvário é o grande centro. Assim como ocorreu com a maioria dos profetas bíblicos, as predições não estiveram no centro do ministério de Ellen White. Porém, aquelas que já podem ser testadas se cumpriram com exatidão. Entre elas estão o crescimento do espiritualismo, a restauração da influência papal, a supremacia norte-americana e o ecumenismo. Além disso, suas orientações sobre saúde, dadas há mais de 100 anos, são confirmadas continuamente por pesquisas científicas atuais. Finalmente, o ministério de Ellen White tem produzido frutos positivos. Seus contemporâneos, adventistas e mesmo não adventistas, a descreveram como uma mulher verdadeiramente cristã, amável e que praticava aquilo que ensinava. Guiada por Deus, ela falou sobre assuntos como educação, saúde, relacionamentos e teologia. Ainda hoje, seus livros têm ajudado milhões de pessoas a desenvolver um relacionamento mais íntimo com Cristo e a compreender melhor os ensinos bíblicos. Que tal você conferir por si mesmo esse dom concedido por Deus? Ele nos faz a seguinte promessa em sua palavra: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus o abençoe nessa pesquisa e que você descubra realmente que Deus tem conduzido sua igreja ao longo da história.